Pois é, continuando com o testamento do moribundo, no capítulo 15, Jesus começa dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ao falar de videira, de vinho, de fruto, de vinho, nós não podemos esquecer que Jesus estava na cultura grego-romana e fazia séculos que falar de vinho era falar, na mitologia grega, do deus Dionísio, filho de Zeus, criado com a humana Semele. Dionísio foi criado pelas ninfas e pelos sátiras e ele ensinou os humanos a cultivar a uva e fazer o vinho. Deus do vinho, Deus da festa, Deus do teatro, Deus da alegria. Ele ensinou a fazer o vinho, fruto da videira. E o vinho produzia alegria, a embriaguez, aí as festas, as máscaras, as paródias, as sátiras religiosas e políticas, a festa popular, né? Os cantos e procissões, a origem do nosso teatro. Na Roma, na mitologia romana, esse era Baco. E na suntuosa e opulenta capital do Império, Baco era celebrado com muita bebedeira, orgias e um banquete suntuoso que tinha até o vomitório, no qual as pessoas vomitavam para continuar comendo. Também sobre a videira e o vinho se fala no Gênesis que Noé, ele depois de sair da arca, ele plantou a uva, fez o vinho, tomou, ficou bêbado, e Cã, um dos filhos dele, viu a sua nudez. Depois Cã, que dá origem a Canaã, os filhos de Cã moram em Canaã, e porque ele viu a nudez do pai embriagado, ele tem que submeter aos irmãos, submeter a Sem, que daí dão semitas, né? Que são depois os primórdios do povo de Israel. Para a gente ver como a mitologia, como em Israel existia essa imagem já sedimentada da videira. Além disso, os profetas do Antigo Testamento dizem que Deus entrou na história humana, e para dizer isso eles diziam que Deus plantou uma vinha, isto é, muitas videiras, e os profetas muitas vezes dizem que Deus cuidou com muito carinho dessa vinha, buscava o fruto, e esse fruto não chegava. E daí, digamos assim, essa videira, essa vinha, esses frutos, já era no imaginário coletivo do povo que escutava Jesus. Lembrando também que no Evangelho de João, Jesus fez o seu primeiro milagre público, foi transformar, na falta do vinho, numa festa de casamento, a água num vinho de ótima qualidade. E aí Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Videira é uma planta, o vinhedo, a vinha, é um conjunto de plantas, né? E Jesus vai, digamos assim, explorar ao máximo, no bom sentido, todas as possibilidades que esta comparação que ele faz. Eu sou a videira verdadeira, vocês, meus discípulos, são os ramos, né? E é um relacionamento muito profundo. E Jesus vai explorar ramo cortado, ramo que não dá fruto, né? Sem mim, diz ele no versículo 5, nada podeis fazer, quer dizer, não podeis dar fruto, né? Aí ele vai dizer, né, no versículo 9, que o Pai e o Jesus e os discípulos estão relacionados no amor, no mandamento do amor, né? E como o vinho traz alegria, o fruto da videira é o vinho traz alegria, Jesus no capítulo 11 vai dizer: a alegria, minha alegria, esteja em vós, seja a vossa alegria. Ele, como videira verdadeira, produz o vinho que produz alegria, e os discípulos bebem desse vinho e dessa alegria, e eles também vão produzir frutos, né? E aí Jesus vai lembrar, né, que esse amor mútuo é, digamos assim, o fruto que ele espera dessa videira. A comunhão com Jesus faz com que os discípulos produzam fruto, sem ele ninguém produz nada, e esse fruto verdadeiro é o amor mútuo, é o fruto do amor, através do qual as pessoas reconhecerão, como a gente viu no capítulo 13, que eles são discípulos de Jesus. E no versículo 13, né, Jesus vai introduzir uma palavra, uma maneira assim nova para falar do relacionamento com seus discípulos. Ele vai dizer, né, vocês são meus amigos, né? Falar de amigo
É um relacionamento novo que Jesus tem com ele. E vocês são meus amigos se vocês cumprirem, evidentemente, os meus mandamentos. E lá no versículo 16, Jesus vai falar, né, que ele não chama os seus discípulos de escravos, doulos, mas filhos, isso amigos. O que ele sabe do Pai, ele comunica aos seus amigos. Ele é amigo do Pai, ele está em relacionamento com o Pai, o que ele sabe do Pai, ele fala para os amigos. E eles, os discípulos, são escolhidos para dar fruto. E o fruto é viver o mandamento do amor, né? A ordem que eu vos dei, amai-vos uns aos outros, repetido lá no versículo 17. Aí, a partir do versículo 18 até o versículo 27, Jesus vai falar do mistério do mal novamente. E aqui ele não fala do diabo que está no coração de Judas, nem fala do príncipe deste mundo. Ele vai falar do mundo. E o que é o mundo na linguagem de João, né, nas palavras de Jesus? O mundo que odeia são os seres humanos que odeia, que rejeita o divino. Quem não escuta o Pai não escuta Jesus. Quem não escuta Jesus não escuta os discípulos. E este que não escuta o Pai, que não escuta Jesus, ele acaba odiando, né? Ele acaba refazendo frutos que não é o fruto do amor. O contrário do amor é justamente o ódio. Lá no versículo 20, Jesus retoma, né, dizendo que o escravo, o doulos, não é maior que o Senhor. Portanto, se ele foi perseguido, os discípulos também serão perseguidos, serão também odiados. Mas se escutaram a Jesus, também escutarão os seus discípulos, né? E aí Jesus fala que se ele não tivesse feito as obras, não tivesse falado, as pessoas ficariam na ignorância. Mas como as pessoas escutaram Jesus, viram as obras de Jesus e rejeitaram a Jesus, né? Rejeitaram a Jesus, crede em mim, crede no Pai, lembra no capítulo 14, e essas pessoas rejeitaram a Deus, e essas pessoas, portanto, cometem um pecado. Cometer o pecado não é errar, é querer fazer alguma coisa de propósito, né, contra os mandamentos de Deus. Aí Jesus lembra, uma vez mais lá no versículo 26, este parácletos, esse pneuma tessaledeias, quer dizer, o pneuma, né, o espírito que é o advogado, que é o consolador, o espírito que é da verdade, que ele vem do Pai, né, e ele vai dar testemunho, martiricei, ele vai dar testemunho, né, das obras de Jesus, das palavras, dos ensinamentos de Jesus, assim também como os discípulos serão chamados com o apoio desse advogado, desse intercessor, desse Espírito Santo e da verdade, para que possam também ser, digamos assim, testemunhas de Jesus. E ser testemunha de Jesus significa falar, o fruto é o amor do Pai, o amor de Jesus, o amor que os discípulos devem viver entre si e viver para com todos, né? Se escutaram a Jesus, né, escutarão também os seus discípulos. E aí o fruto do pecado é o fruto do ódio, né? A mentira, a intolerância, a indiferença, a exploração, a morte, a injustiça são frutos do ódio, daqueles que não aceitam a palavra de Deus, não aceitam a pessoa de Jesus, o seu ensinamento, não fazem o bem, portanto, acabam praticando frutos que são não o fruto da alegria, o espírito divino, mas eles vão para o espírito de vinho, né? O espírito do ódio, o espírito do mal. Então Jesus, ele usa este relacionamento, essa imagem muito conhecida no imaginário popular e também no imaginário religioso, a imagem da vinha, para explorar muito bem, em todos os bons sentidos, esta comparação dele ser a videira e os discípulos serem seus ramos, e tem que produzir esse fruto de alegria, já que a videira produz o vinho e o vinho produz a alegria. E assim Jesus faz o seu primeiro milagre, simbolizando essa mudança, a água que se transforma no vinho de qualidade. Se você gostou, por favor, dá um like lá, porque assim depois fica mais fácil na divulgação. Até o capítulo 16.